Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar uma revisada aqui no livro O Brasil antes dos Brasileiros, de André Proust, a pré-história do nosso país. Nós iremos pular a introdução e iremos direto para o tópico 5, que está aqui, ó, tal. Deixa eu ver se eu consigo desenhar apenas para quem paga. Vamos direto para a onda Tupi-Guarani. Deixa eu ver onde fica essa parte, tá certo? Que é o capítulo, no caso, o capítulo 5. Essa parte nós iremos pular toda e vamos. Que pinturas rupestres, cadê? Tá pertinho. Essa parte depois vocês baixam o livro, tá certo? Vamos para aqui, para a onda Tupi-Guarani. A denominação Tupi-Guarani, utilizada pelos arqueólogos para designar uma tradição caracterizada essencialmente por um tipo de cerâmica, presta-se à confusão e precisa ser explicada. Tupi e Guarani são termos aplicados desde o século XIX pelos pesquisadores a populações que falam línguas aparentadas. Fazem parte de um tronco linguístico comum chamado Tupi-Guarani, escrito com hífen, da mesma forma que as línguas neolatinas atuais derivam do latim. As línguas tupi, encontradas ao norte do estado de São Paulo, e as línguas guarani, ao sul do rio Paranapanema, são muito próximas entre si, como o são o espanhol e o português. Por isso são chamadas Guarani as populações meridionais que vivem hoje no Paraguai, no Rio Grande do Sul e até no litoral de São Paulo. E Tupi as populações do norte, embora eles usem outros termos para designar a si mesmas. Segundo parágrafo, muitas das tribos Tupi ou Guarani que existiam no século XVI estão extintas, como os Tupinambá do litoral carioca, os Tamoio de Santa Catarina, os Munducuru da Amazônia, enquanto outras ainda povoam o Paraguai ou espalham-se pela Bolívia, o Seriono, Brasil, Capu, Capirapé, Camaiuru, Araueté, etc., e chegam até a Guiana Francesa. No século XVI, os primeiros colonos e missionários europeus notaram a existência de hábitos e crenças comuns entre as populações que falavam essas línguas aparentadas. Por outro lado, mencionam as vasilhas cerâmicas de forma e decoração muito peculiares, fabricadas pelas mulheres, sobretudo das tupinambás, que já estão extintas, né? Por isso, os arqueólogos passaram a considerar que os restos arqueológicos de potes parecidos nas suas formas e decoração com as vasilhas Tupi-Guarani teriam sido deixados por ancestrais desses povos, possivelmente de fala Tupi-Guarani. Vamos lá para cima para ficar melhor a leitura de vocês. Acompanhe. No entanto, não podendo se afirmar com certeza que línguas falavam os homens pré-históricos, vou tentar girar aqui a tela para ver se fica um pouquinho melhor para vocês. Onde é que tá? Voltando aqui, ó. No entanto, não podendo se afirmar com certeza que línguas falavam, os homens pré-históricos criaram um termo ambíguo que sugeria uma relação entre os membros de um tronco linguístico tupi-guarani, etnias reconhecidas pelos europeus, os tupi e os guarani, e os fabricantes e usuários pré-históricos da cerâmica policroma, não tem acento, né? Sem afirmar que se trataria de uma identidade. Esse termo é tupi-guarani, sem hífen. Opa, acho que voltou, foi para o início? Não. A palavra se aplica, portanto, exclusivamente aos achados ligados a um tipo de cerâmica, não implicando homogeneidade automática na língua e nos costumes dos seus portadores. Mesmo assim, os vestígios tupi-guarani mais tardios são datados do contato com os europeus e podem ser atribuídos com certeza aos tupinambá, tupiniquim ou carijó. Entretanto, assim no domínio da proto-história, e seria ridículo recusar a priori
a utilização das informações fornecidas pelos cronistas e etnólogos, com a condição de não esquecermos que muitas modificações devem ter ocorrido ao longo do milênio, durante o qual perdurou essa tradição ceramista. Por isso, não seguimos completamente os colegas que, há pouco, decidiram sugerir uma relação estreita entre os grupos históricos e as populações conhecidas apenas pela arqueologia. Dessa forma, falam de uma subtradição guarani para os sítios meridionais e de uma subtradição tupinambá para os sítios setentrionais. Reconhecendo a diferença entre os vestígios arqueológicos das duas regiões, preferimos falar neste texto de uma subtradição proto-guarani e de outra proto-tupi. Com efeito, o termo tupinambá é muito específico e ligado a uma tribo particular e certamente não representa todos os grupos setentrionais. Muito menos podemos afirmar que essa tribo existia vários séculos antes da chegada dos portugueses ao Brasil, quando a cerâmica tupi-guarani já estava sendo fabricada no litoral. O domínio tupi-guarani. Os vestígios dos povos tupi-guarani encontram-se desde as Missões e o Rio da Prata, ao sul até o nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia, a leste, ocupam toda a faixa litorânea desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste aparecem no Rio da Prata, no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua presença discretamente nos cerrados do Brasil Central. De fato, ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical. É a alta densidade de sítios ao longo da faixa de Mata Atlântica e ao longo dos rios da Bacia do Prata. Os Tupi-Guarani parecem ter procurado os terraços fluviais, ocupados pelas matas ciliares, cujo solo rico em matéria orgânica favorece a agricultura de coivara. Nas suas plantações, davam grande importância à mandioca amarga, não gostavam de se afastar dos rios navegáveis, pois parecem ter se deslocado sobretudo em canoas, e apreciavam morar na proximidade de corredeiras, onde eram fácil instalar barragens e armadilhas para capturar os peixes. Com efeito, a pesca devia ser a sua maior fonte de proteínas. Mesmo assim, vários caminhos indígenas garantiam uma ligação terrestre entre o litoral e o interior. No século XVI, os primeiros colonizadores europeus aproveitaram um deles, o Pé-Abiru, que ligava Paranaguá à região onde se encontrava atualmente Assunção. Alguns trechos deste caminho ainda são visíveis. Pé-Abiru, caminho indígena. Interessante isso aqui. É uma música, inclusive, tem um nome com essa música, Pé-Abiru. Muito linda, inclusive. A ocupação dos Tupi-Guarani foi estritamente densa. Eu vou retornar assim, gente. Peraí. A ocupação dos Tupi-Guarani fica muito pequenininho, eu acho, para vocês. Eu não sei como é que tá gravando essa tela, eu ainda vou começar a me organizar com relação a isso, viu? A ocupação dos Tupi-Guarani foi extremamente densa em certas regiões, como a Baía de Guanabara, de onde tinham expulsado ou absorvido as populações anteriores. Em outras partes do Brasil dominavam os baixos vales dos rios principais e o litoral, enquanto as zonas acidentadas eram ocupadas por populações arredias. Arriscaram-se, enfim, em alguns sertões interioranos. Dessa forma, o domínio dos Tupi-Guarani parece mais uma teia de aranha que um território contínuo. Supondo-se que os grupos pré-históricos fossem parecidos com os do século XVI, haveria várias confederações coordenadas por chefes de guerra, configurando um território, Guará, em Guarani. Cada Guará congregava um número variável de comunidades, Tecorrá, cujas aldeias maiores possuíam entre várias centenas e alguns milhares de habitantes. As aldeias Amunda eram compostas por uma ou várias grandes casas coletivas, Teioga ou Oca, e em cada qual morava uma linhagem com dezenas de pessoas.
Em São Paulo e no Paraná, as casas identificadas pelos arqueólogos medem por vezes várias dezenas de metros de diâmetros, mas na maioria das regiões elas são menores, cerca de 10 metros. Os colunistas do século XVI mencionam até mais de 200 pessoas em cada casa no litoral carioca e informam que as maiores delas eram cercadas por paliçadas, em geral, consideradas imitações das fortificações europeias. De fato, elas são concebidas de modo bem diferente, como os postes afastados uns dos outros, de modo a impedir a passagem dos atacantes, mas facilitando o tiro de setas, sem que houvesse necessidade de subir para o topo da cerca. A existência de vestígios de muros e valetas, datados do início do segundo milênio da nossa era, delimitando espaços em locais elevados, tanto no Alto Xingu quanto nas regiões de domínio Taquara e Tararé, ou no Acre, sugere que uma insegurança generalizada tinha levado muitos grupos indígenas, tupi-guarani ou não, a usar estruturas de proteção naquele período. Assim, as plantas das aldeias levantadas pelos arqueólogos mostram que, a diferença do que ocorria entre os grupos Aratu-Sapucaí, as ocas raramente organizavam-se ao redor de uma praça central, mas agrupavam-se de forma irregular no sul do Brasil, em particular ao longo do rio Paranapanema. Os fundos da habitação correspondem a terras pretas espessas de algumas dezenas de centímetros que foram provavelmente ocupadas ou reocupadas durante muitos anos e até decênios. No Brasil Central, as ocupações devem ter sido menos duradouras, pois as terras pretas são ausentes ou pouco espessas. No entanto, fatores ambientais influem também em seu desenvolvimento. Gente, tem que pagar, né? Poxa vida. A indústria Tupi-Guarani. Desse grupo, mas eu vou tentar encontrar algum tipo de gravador de tela. Eu não sei. Ah, rapaz, eu acho que aqui no meu próprio. Oxe, aqui no meu próprio tem, gente, olha. A Samsung botando pra torar, viu? Vamos ver aqui, viu? Vamos ver se eu me adapto, tá? Desse grupo foi estudado sobretudo a cerâmica, cujo fabrico e utilização eram certamente tarefas femininas desde o período pré-histórico. As poucas análises sistemáticas de habitações já realizadas sugerem que no mesmo momento cada família nuclear, devia dispor de uma bateria bastante reduzida de recipientes, grandes vasilhas chamadas cambuci pelos guarani históricos e igaçaba pelos tupi, medindo até quase 1 metro de diâmetro para guardar água. O cauim. A bebida é feita pelas mulheres com mandioca ou milho mastigado. Lembrei do professor João Azevedo Fernandes, cuja tese de doutorado, certo, falava um pouco sobre o cauim, etc. A bebida é feita pelas mulheres com mandioca ou milho mastigado e eram eventualmente reutilizadas para o sepultamento definitivo dos adultos, panelas de tamanho médio chamadas iapepó em língua guarani para cozinhar, pequenos recipientes abertos, tigelas medindo entre 20 e 30 centímetros de diâmetro para apresentar a comida e a bebida. Certo? Aí aqui ele mostra um cesto desse, ó. Um vaso, né? De cerâmica desse grande. Uma urna cambuci para preparação de cauim e sepultamento dos mortos Brasil Meridional. Algumas formas. Vamos lá. Oxi, e eu posso botar meu rostinho aqui, ó, gente. Não sabia disso. Deixa eu ver se eu posso puxar essa bolinha pra cá. Bom, vocês estão acompanhando aí, né? Diga aí, não sabia disso não, viu? Ó, eu boto meu rostinho aqui, quer ver? Aí, ó.
Então é bom, né? Porque vocês podem ir acompanhando também aí. Algumas formas diferenciam a região que chamamos Proto-Guarani, ao sul do rio Paranapanema, das regiões mais setentrionais que chamamos Proto-Tupi. As tigelas chamadas Caguaba para Cauim, as caçarolas cônicas Naeta e as vasilhas miniaturas com 5 a 12 centímetros, pequena mesmo. Certamente brinquedos feitos por ou para meninas são características do sul. As grandes vasilhas abertas de forma quadrangular, oval ou circular são muito comuns ao norte do Paranapanema, ao contrário das igaçabas, cada vez menos frequentes à medida que se vai mais para nordeste. No Vale do Rio Doce, essas vasilhas quadrangulares se encontram também em formato pequeno e são mais estreitas que as demais. Não é interessante, gente? Pequenas tigelas, vasilhas, miniaturas com 5 a 12 centímetros eram para brinquedos. Né? As ilustrações de Hans Staden mostram as mulheres cuspindo nesses pratos a mandioca mastigada ou guardando neles os intestinos de um sacrificado. Em Minas Gerais, vasilhas de paredes verticais e de boca oval, decoradas por ungulações, eram reservadas ao sepultamento de crianças. Ao contrário das grandes vasilhas piriformes Aratu, Sapucaí, Igaçaba e Iapepó, Tupi-Guarani apresentam um ombro marcado muito característico, e suas vasilhas em geral têm um reforço de borda, por vezes decorado também típico dessa cultura. Os potes apresentam, assim, grandes semelhanças com as frutas da sapucaia, árvore relacionada com o mundo dos mortos na mitologia dos Tupi do século XVI. As oleiras gostavam de criar formas complexas, com ombros múltiplos ou escalonados, certamente para mostrar sua maestria. De fato, a fabricação da grande igaçaba requer muita habilidade. Escora durante a montagem dos roletes, secagem, escolha de argilhas de texturas especiais e inclusão de antiplásticos estáveis, como o caco moído. Dosagem diferenciada destes em função das diversas espessuras de parede para evitar a quebra durante a queima. De qualquer forma, as oleiras meridionais parecem ter sido mais orgulhosas das formas complexas e da qualidade das decorações plásticas que faziam na pasta fresca das vasilhas de grande e médio porte. As mulheres do norte, como veremos, investiam mais na realização de sofisticadas decorações pintadas, aplicadas nas tinas de forma oval ou quadrangular, e se preocupavam menos com a perfeição do volume das vasilhas. A indústria lítica não é muito sofisticada, mas varia bastante dependendo das regiões. Às vezes parece com a dos demais grupos horticultores, seus contemporâneos. No sul do Brasil, alguns pesquisadores consideram que muitos sítios, até então identificados como Imaitá, seriam de fato ateliês tupi-guaranis de trabalho na pedra. No litoral carioca, o instrumento de pedra é raríssimo e atípico. Atenção! Repetindo, no litoral carioca, o instrumento de pedra é raríssimo e atípico. No entanto, os vestígios lascados são em geral mais numerosos do que a bibliografia deixa supor. Os instrumentos mais comuns são pequenas lascas cortantes, não retocadas de quartzo, ágata ou calcedônia, obtidas por percussão sobre uma bigorna. Encontram-se também lascas de preparação das pré-formas de lâminas polidas em rocha básica, basaltos, diabásios, anfibólitos. Alguns pequenos seixos de forma ovoide e bem polidos eram provavelmente utilizados para alisar a cerâmica antes da queima, enquanto outros poderiam ser brinquedos. Ou seja, ele está deixando aqui bastante claro, né, a existência desses brinquedos de vasilhas para as crianças. Lá em cima ele disse para as crianças meninas, mas não tinha isso não, viu? Essa diferenciação tão grave assim
na pequena infância. As crianças eram baixas. Até onde eu sei, né? Até onde eu sei, gente. As crianças indígenas, elas tinham grande liberdade, né? Bom, mas eu não sei se ele faz aqui, ele fará alguma diferenciação. Lá em cima ele fez meninas, para brinquedos para meninas, não meninos. Plaquetas rugosas de arenito ou gneiss apresentam facetas de polimento que resultam da ação com polidor manual de fabricação de lâminas ou canaletas, quando foram usadas como calibradores para objetos cilíndricos. Os objetos polidos são lâminas de machado e cinzéis. A forma mais comum das primeiras é trapezoidal e achatada, sendo por isso alcunhadas de petaliformes. Deviam se encaixar numa abertura praticada no cabo. Mas existe também no sul do Brasil até a Argentina, lâminas de forma troncônica, como suco periférico para encordoamento ou cabo dobrado. No Brasil Central procurava-se especialmente a silimanita, matéria de excelente qualidade e que adquire um aspecto muito bonito após o polimento, mas que é disponível apenas em blocos pequenos. Por isso, a forma das maiores lâminas costuma não ser completamente regularizada, para não desperdiçar a massa inicial de matéria-prima. Em compensação, existem lâminas em miniatura perfeitamente regularizadas, que talvez fossem consideradas verdadeiras joias. No Rio Grande do Sul e na Argentina, aparecem as Itaíça, discos de pedra com gume periférico perfurados para passagem do cabo. No século XVI, Urschmidel informa que eram enfiados no galho de uma árvore. Algum tempo depois, cortava-se o galho que tinha crescido e preenchido o orifício, obtendo-se uma arma com fixação perfeita. Instrumentos de alto valor simbólico eram os tembetá, adornos inseridos na boca, atravessando o lábio inferior ou as bochechas. Sabemos que, historicamente, esse adorno, feito de cristal de rocha transparente ou de pedras verdes à amazonita, eram reservados aos varões, os homens. Os mais característicos apresentam uma forma em T, cuja barra transversal curta era inserida na boca, enquanto o cilindro que corresponde à haste do T se projetava para o exterior. Por infortúnio, não há vestígios dos instrumentos feitos com matérias orgânicas, provavelmente os mais numerosos. De novo, devemos recorrer aos cronistas europeus do século XVI, que falam dos grandes arcos de madeira, dos tacape, utilizados ritualmente para executar os prisioneiros sacrificados, e das grandes canoas de tronco que carregavam até 2 dezenas de guerreiros. Olha, essa parte é interessante, ou seja, os vestígios de matérias orgânicas eram os mais numerosos. E são esses justamente os que mais se deterioraram, ou seja, aqueles que nós perdemos mais, né? Hans Staden menciona também os paus de fogo dos tupinambás, as redes de algodão, seus adornos de concha e de pena de avestruz, e os maracá, cabeças chocalho, que permitiam contato com espíritos. Seus desenhos mostram também as barragens armadilhas feitas nos rios do litoral para capturar os peixes durante a piracema. A vida comunitária, alimentação, guerra, rituais e arte. Eu vou ler só uma parte dessa, deixa eu ver quanto tempo falta, mais ou menos, para eu terminar a grande questão. Qual a origem dos Tupi-Guarani? Tá faltando pouco, vou continuar. Opa, vamos lá para cima. A vida comunitária, alimentação, guerras, rituais e arte. O tamanho de muitas ocas encontradas pelos arqueólogos mostra que, desde a pré-história, elas abrigavam famílias extensas. Segundo os cronistas, cada aldeia é politicamente independente e dirigida por consenso pelo chefes de oca, mas várias delas costumavam se reunir em confederações militares encabeçadas por chefes de guerra, os Murubixaba, que podiam mobilizar milhares de guerreiros. No século XVI, enquanto a maioria dos chefes de família extensa desempenhavam também as funções de pajé, predicadores ambulantes, os caraíba, de grande prestígio, viajavam de um território para outro.
Os mesmos cronistas confirmam que a mandioca era a base alimentar entre os tupi, enquanto o mesmo papel era desempenhado pelo milho na região Guarani, de clima mais frio. A farinha de mandioca misturada com a farinha de peixe torrada no moquém, que se conserva alguns dias, permitia dispor de reservas alimentares adequadas durante as expedições de guerra. Além de milho e mandioca brava e doce, cultivavam batata doce, feijão, pimenta, amendoim, abóbora e abacaxi. Plantavam algodão para fazer redes e tabaco para os rituais de defumação. As operações militares, em geral, não tensionavam conquistar terras, o que talvez explique a estabilidade da fronteira do Paranapanema entre Proto-Tupi e Proto-Guarani. Nem matar os inimigos, mas prover a tribo de prisioneiros, cujo sacrifício ritual, seguido do consumo da carne, era necessária à continuidade da sociedade. Então aqui a gente vê o ritual antropofágico, o chamado canibalismo. Nesse aspecto, podemos lembrar da existência de diversos sistemas americanos de guerras rituais, incluindo a Guerra Florida, mesoamericana, instituída para prolongar o alto sacrifício divino que permitia o movimento do Sol ao redor da Terra. Os rituais antropofágicos não deixaram muitos vestígios arqueológicos, fora alguns raros casos de ossos humanos quebrados e queimados encontrados na Baía de Guanabara. De fato, sabemos um pouco mais sobre os costumes funerários dedicados aos membros da comunidade à medida que alguns mortos, enterrados de modo provisório numa cova até a carne apodrecer, tinham seus ossos finalmente depositados num cambuci ou igaçaba. Muitas vezes o corpo era acompanhado por vasilhas pintadas, caguaba, para beber o cauim no sul, bacias ovais ou quadrangulares, para prepará-lo no norte. Só podemos imaginar a arte musical ou plumária dos Tupi-Guarani a partir dos relatos dos cronistas sobre os Tupinambá do século XVI. Jean Lery registrou partituras ou das poucas suntuosas capas de pena de papagaio conservadas em museus da Europa. Uma, inclusive, retornou recentemente ao Brasil. Marco importantíssimo esse retorno dessa capa de pena. Porém, que inclusive era muito importante para o ritual, né? Porém, a decoração da cerâmica pode ser observada em milhares de peças arqueológicas. Com efeito, as mulheres decoravam a grande maioria de suas vasilhas. As oleiras do sul investiam mais na qualidade das decorações plásticas, feitas modificando o relevo das superfícies antes que os potes secassem. As do domínio proto-tupi dedicavam seus maiores esforços em realizar maravilhosos desenhos pintados em linhas pretas ou vermelhas sobre um fundo branco. De forma geral, as panelas de apepó eram decoradas com corrugações ou acaneladuras, vincos, que reproduziam o aspecto de um couro de jacaré. As grandes cambuci e igaçaba podiam ser deixadas sem decoração ou receber desenhos pintados no ombro, sobretudo no sul, ou ainda serem corrugadas. Vasilhas menores eram decoradas por ongulações, impressões de unhas ou de caniços, formando padrões geométricos simples. As caguabas do sul e as bacias do norte eram exclusivamente pintadas, talvez para salientar sua relação com os rituais da morte e do cauim. A importância do cauim é gigantesca, né? É impressionante. Vamos ver aí essa imagenzinha, ó, uma cerâmicazinha, uma vasilha aí de forma elíptica, decorada por ungulações. A primeira vez que eu vejo essa palavra, ungulações, e usada em sepultamento de crianças. Embora os desenhos sejam considerados geométricos, podemos verificar que muitos deles evocam elementos corporais. Cabeças no Rio Grande do Norte, corpos inteiros ou esquartejados, ossos e provavelmente intestinos, litoral carioca e sul de Minas Gerais. Algumas peças do litoral central são verdadeiras obras-primas, nas quais a descoberta dos motivos, realizados com uma profusão de linhas espessas de uma fração de milímetro, que criam um desenho em teia de aranha, requer um verdadeiro esforço de adaptação da vista. As regras que regem a elaboração dos desenhos, as cores a serem utilizadas, os temas destinados à periferia da vasilha e os que ocupam a parte central correspondem a um verdadeiro código que apenas agora começa a ser desvendado. A grande questão: qual é a origem dos Tupi-Guarani? Excelente questão, né, gente?
A origem da cultura tupi-guarani é ainda obscura. A grande densidade de população de fala guarani na bacia do Paraná e dos seus afluentes, incluindo todo o Brasil meridional, assim como a importância da decoração corrugada, presente em cerâmicas antigas da Argentina, fez alguns pesquisadores pensarem em uma origem platina. Nossa! Por outro lado, os atuais povos de fala tupi encontram-se dispersos em várias partes da bacia amazônica, de onde os linguistas acreditam ser originário o tronco linguístico tupi-guarani. Isso aqui é o quê? Mais uma bacia pintada. Essa é do Rio Grande do Norte. Bonitinha. De origem amazônica, seriam também vários aspectos da cultura material. A agricultura de coivara, a importância da mandioca amarga, a pintura policrômica aplicada na cerâmica, sem falar da ligação preferencial com áreas de mata. Uma das hipóteses atuais sugere que povos proto-tupi-guarani teriam saído da Amazônia vários milênios atrás. Essa é uma hipótese, tá? Antes, portanto, de dispor de cerâmica. Uma onda migratória ocidental teria se dirigido pelo rio Madeira para a bacia do Paraná, atingindo o Rio Grande do Sul antes de infletir sua rota para leste e para o norte, seguindo então o litoral brasileiro até o Paraná, dando nascimento aos proto-guarani. Outra onda oriental teria descido pelo litoral até o sul de São Paulo, onde as duas populações, proto-tupi e proto-guarani, se teriam encontrado de forma belicosa. Olha, atenção. Atenção, 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 gente. Olha só isso. As duas populações se encontraram de forma belicosa, viu? Sabemos que as pregações dos sacerdotes Caraíba do século XVI provocaram migrações de populações inteiras para a Terra Sem Mal, um paraíso mítico. Esse fato parece sustentar a hipótese de hábitos migratórios tradicionais, mas não há prova de que tais movimentos tenham ocorrido na pré-história. Pelo contrário, a estabilidade das fronteiras estilísticas, visíveis a partir das formas de cerâmica e dos padrões de pintura, sugere que a maioria das populações permaneceu durante séculos em territórios tradicionais. Talvez as correntes messiânicas e migratórias do século XVI tenham sido uma resposta à inquietação provocada pela chegada dos europeus. Atenção nisso aqui, ó. Talvez as correntes migratórias e messiânicas do século XVI tenham sido uma resposta à inquietação provocada pela chegada dos europeus. De fato, as datações radiocarbônicas mais antigas encontram-se na região sul do Brasil ou no litoral do Rio de Janeiro, e não se entende muito bem como populações saídas há milhares de anos da Amazônia, na qual ainda existia cerâmica polícroma. Eu estou lendo polícroma, mas é policroma. Não tem acento no i. Não, é uma paroxítona. Uma proparoxítona, né? Teriam levado consigo uma tradição de pintura ainda inexistente. Não se pode, no entanto, descartar a possibilidade de que já pintassem em outros tipos de suporte, tais como a plaqueta de pedra coberta por desenhos recentes encontradas em escavações no litoral do estado da Bahia ou em recipientes vegetais, as cuias. É muito mais complexo do que isso. É porque aqui ele focou esse capítulo 5. Desculpa, gente. Esse capítulo 5 ele focou aí nos tupi e nos guarani, os tupi-guarani. É muito mais complexo que isso. Dessa forma, o mistério da origem dos tupi-guarani se mantém. Mas eu gostei dessa hipótese acima. Essa hipótese de eles terem se inquietado no século XVI com a chegada dos europeus. Com certeza, os diferentes grupos mantinham muitas relações entre si, caso contrário, as diferenças entre as corrências do Rio do Prata e do Maranhão seriam bem maiores que as documentadas pela arqueologia e que aquelas que os etnohistoriadores ou etnólogos podem encontrar. Que capítulo maravilhoso, gente, desse livro, né? Nós iremos para o capítulo 6, tá bom? Esse livro, como dito, eu vou partir para o capítulo 5, ele traz muita coisa aí do Estreito de Bering ainda, dessas coisas, tá? Da origem. Vou botar lá o
para vocês baixarem do Lê Livros, tá? Tá aí o Brasil antes dos brasileiros de André Proust, a pré-história do nosso país. Nós devemos sempre estudar, né? Isso sempre cai em concurso, os povos originários, e vou estar postando agora mesmo no YouTube, tá certo? Gente, essa foi a leitura do capítulo 5 do referido livro. Vocês podem encontrar facilmente na Lê Livros ou no Google, é só colocar o Brasil antes dos brasileiros, a pré-história do nosso país, de André Proust. Pode cair em concurso, pode ser importante para você que está estudando para alguma dissertação, para alguma tese de doutorado, enfim. Um grande abraço, pessoal, do professor Rodrigo, para vocês.